Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o Rafael, professor de Biologia do Mundo Enem. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, vai lá, olha que é muito importante aquele primeiro vídeo sobre os conceitos de genética e hoje falaremos sobre as leis de Mendel. Então não esquece de se inscrever no canal Enem Total, curte e compartilha esse vídeo. Beleza? Então vamos lá, leis de Mendel. Pessoal, quando falamos de leis de Mendel, a gente tem duas leis de Mendel. Uma lei que fala sobre uma característica e é chamada de primeira lei, e a lei que fala de duas características, que é a segunda lei de Mendel. Onde que eu vou identificar a primeira e a segunda lei? Eu identifico na hora do exercício. Então eu trouxe aqui para vocês dois exemplos. Ó, eu tenho esse exercício aqui, desse lado, né, que é um exercício que está falando assim, ó, numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Então, ó, presta atenção nisso, ó, a cor das flores por um par de alelo. Então, eles estão falando da cor, que é uma única característica, e isso se refere à primeira lei de Mendel, tá? E aí, nesse outro exemplo de baixo, no exercício, ele fala assim, ó, um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é ORH negativo. Ó, tipo sanguíneo O é uma característica, RH negativo é outra característica. Então eu tenho o que nisso? Eu tenho duas características, a segunda lei de Mendel. Então preste muita atenção no exercício, porque ele vai falar para você se ele está falando de primeira ou de segunda lei de Mendel. Agora, como é que eu resolvo meus problemas? Identifiquei a lei, primeira ou segunda, vamos falar como é que eu resolvo isso. Então eu tenho, na primeira lei, né, vou ter lá o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, que carregam uma única característica, sendo ela dominante, chamei ela de azão, ou recessiva, eu chamei ela de azinho. Já na segunda lei, né, estou falando de duas características. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um espermatozoide se encontrando com o óvulo e ele vai carregar duas características, que eu chamei de A e B. Então, se são dominantes, A maiúsculo, B maiúsculo. Se são recessivas, A minúsculo, B minúsculo. Tudo bem? Vamos lá. Pega a primeira lei e vem comigo. Rafa, como é que eu sei que gametas que são formados? Aí eu tenho que lembrar um pouquinho de divisão celular. Como é que eu formo gametas? Formo por meiose, ou seja, eu quebro o meu material genético no meio. Então, se eu tenho aqui uma célula que tem um gameta, ou melhor, um gene L e um gene R, né, ele vai formar células que carregam metade do material genético, ou seja, vai formar células que carregam L e células que carregam R, como a gente tem aqui no final da divisão. Então, uma célula dá origem a 4 células com metade do material genético, né? L, L, R, R. Olha nosso exemplo aqui, ó. O azão e o azinho, né, tem essa totalidade de indivíduos. Então eu peguei esse azão e cruzei com esse azão. Peguei esse azão e cruzei com esse azinho. E aí eu tenho esses indivíduos aqui. Desses indivíduos, o que eu tenho formado? Então, ó, azão, azão, se eu quebrar no meio, que gameta que eu tenho? Gameta, azão, azão. Azão, azinho. Que gametas que eu tenho? Eu tenho o gameta azão e o gameta azinho. Gameta azinho, azinho. O que eu tenho? Gametas azinho, gametas azinho. Lembra, por que é um só? Porque eu estou falando de meiose, a divisão celular que forma os gametas nos indivíduos. E agora o que eu faço? Achei os gametas. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esses gametas e colocar. Então, posso sair da frente, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esses gametas e colocar no que eu chamo de quadro de Punnett. O nome é bonito, mas na verdade é só um jogo da velha, né? Então, peguei
Montei um jogo da velha, onde eu coloco quem é feminino de um lado, quem é masculino do outro, e na frente do masculino e do feminino eu coloco os gametas, beleza? Coloquei os gametas ali. Vou pegar como exemplo o gameta aqui, heterozigoto. Tudo bem, heterozigoto? Se você perdeu a aula anterior, não lembra o que é heterozigoto, volta lá no vídeo de conceitos de genética que você vai ver o que é um heterozigoto. Coloquei ele ali em cima, né? Então, ó, peguei o azão, coloquei num quadrado, peguei o azinho, coloquei no outro quadrado. Peguei um azão, coloquei num quadrado, peguei o azinho, coloquei em outro quadrado. E agora a gente vai cruzar. Como é que eu cruzo isso? Simples. Pego esse azão, cruzo com esse azão. Pego esse azinho, cruzo com esse azão. Pego esse azão, cruzo com esse azinho. Pego esse azinho, cruzo com esse azinho. E aí pronto. Montei o meu quadro de Punnett. A genética acabou por aqui. Agora a gente vai entrar um pouquinho na matemática. Por quê? Quantos nascimentos eu tenho aqui possíveis? Quantas chances eu tenho? 4. Essas 4 chances são o meu 100% de chances, né? Então, 4 é 100%. Se o exercício falar para você, se nascer azinho, azinho, qual é a chance de nascer? Bom, de 4 possibilidades, eu tenho uma. Então, 1 em 4, ou seja, 25%. Ah, qual que é a chance de nascer indivíduos heterozigotos? Quem que é heterozigoto é quem é diferente, né? As letras são maiúsculas e minúsculas. Aí eu vou ter o quê? 2 em 4, ou seja, 50% de chance. E se for azão, azão, né? Eu vou ter 1/4 de chance. Belezinha, galera? Então, não tenham medo da genética, montem tranquilamente esse quadro de Punnett, treinem nos exercícios e até a próxima.